Fala galera do Cine Eterno, eu acabei de assistir Joaquim. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? Joaquim se propõe a mostrar, misturando ficção com realidade, a história do Tiradentes. Joaquim, caso você não saiba, era o primeiro nome dele, mas todo mundo no Brasil conhece ele por Tiradentes. Esse filme estava em Berlim no início desse ano e foi bastante massacrado, as pessoas falaram bem mal do filme, então eu vou dizer que eu fui assistir com um certo receio. Enquanto a projeção estava acontecendo, eu comecei a perceber que, de fato, Joaquim não é um filme, vamos dizer, para funcionar numa mostra internacional como Berlim. Ele é um filme sobre um momento muito específico da nossa história brasileira e que, apesar da temática dele e das relações que ele apresenta e dos acontecimentos serem de fato universais, porque o que aconteceu com o Tiradentes acontece todos os dias desde que a humanidade é humanidade, eu já vou falar sobre isso, e então ele poderia funcionar, mas ok, em Berlim o filme não foi muito bem. Só que eu tenho pra dizer que não dá pra se basear com o que o pessoal achou em Berlim. O filme, de fato, é muito bom. Ele é muito interessante. A forma como ele cria todo o enredo. Primeiro, a forma como ele mistura a ficção com a realidade e a forma como o diretor usa a narrativa, em certos momentos, extremamente documental, câmera na mão. Em outros momentos, uma narrativa que puxa para mais uma ficção, o uso de câmera, o jogo de ângulos. Essa mistura faz com que o filme seja uma obra-prima. Sem falar na fotografia, que é um espetáculo, é primoroso. Assim, todas as cenas são divinas, são lindas. Vou começar então pelo diretor, que aqui também é roteirista, que é o Marcelo Gomes, que é um diretor sensacional. Ele fez Cinema, Aspirinas e Urubus, que é um filme sensacional. Ele fez também a co-direção do Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. Fez também O Homem das Multidões. Então ele é um diretor muito bom. Inclusive um dos filmes dele estava na mostra, Um Certo Olhar, de Cannes, que foi, acho que um dos primeiros filmes dele, o Cinema, Aspirina, Urubus, estava em Cannes. E é um diretor que sabe usar muito bem a linguagem e o cinema, principalmente a vertente independente. E sim, tem muito de filme independente em Joaquim. Ele não é um filme daqueles blockbuster, ele é um filme super, vamos dizer, o nome já diz independente, é câmera na mão, é cena mais contemplativa, os diálogos são só quando necessários, é mais ver do que contar. Então ele é um filme muito mais parrudo, ele é um filme cinema vertente. Além disso, a fotografia do filme é belíssima. O filme, fala de Tiradentes, então ele se passa lá no século XVIII. E é bem na fase da depressão do ouro, é bem naquela fase em que não tem mais tanto ouro e começa a vir Portugal encher o saco e quer mais ouro, ouro, ouro. Não tem mais tanto ouro quanto tinha antes. Então é um momento politicamente muito tenso. E, claro, um momento de bastante pobreza. As pessoas as quais buscavam ouro geralmente não eram as pessoas com quem ficava o ouro. O ouro ia para Portugal, isso aí todo mundo sabe. É muito legal a forma como eles conseguem recriar todas essas cenas. Claro, a gente vê basicamente floresta e as relações e escravos, mas como isso é criado e a forma como o diretor mistura isso na fotografia, que é belíssima, com a narrativa, funciona muito bem. Além disso, os atores, eu não conhecia acho que quase ninguém do filme, um que outro que eu lembrava. Os atores são muito bons. O destaque vai principalmente pro Júlio Machado, que faz o Joaquim, que ele encarna o personagem de uma forma muito interessante, e também pra Isabel Zoá, acho que é assim que se fala o nome dela, Isabel Zoá, que faz uma das escravas que tem um relacionamento com o Joaquim. Os dois estão muito bons no filme e eles completam e funcionam muito bem e carregam a narrativa pelas costas. Joaquim é um filme muito interessante, é um filme belíssimo, deve ser assistido no cinema, a gente tem que prestigiar esse tipo de filme, esse tipo de cinema que está sendo feito no Brasil. Com certeza vai ser um filme que vai chegar em pouquíssimas salas, vai ser difícil de assistir, então enche o saco das distribuidoras para que esse filme chegue e vá conferi-lo no cinema. É a nossa história que está sendo contada de uma maneira muito inteligente, de uma maneira muito interessante, direção muito boa, atuação muito boa, fotografia belíssima. E também aproveite, se você não participou muito das suas aulas de história, é interessante você ler um pouco sobre a época do ouro no Brasil, porque não esperem que o filme vai ser didático e vai ficar te explicando quem era, o que aconteceu com Tiradentes, o que foi, como aconteceu. Ele vai pegar uma passagem na vida dele e vai se debruçar. Então é interessante que você tenha uma noção do contexto político do que está acontecendo ali, para você não achar que o filme é chato ou que você não entendeu nada. Esse filme ele exige que tenha assim um conhecimento, pelo menos da política. A história você vai entender. Se você tiver um conhecimento político do contexto que está acontecendo ali, vai ser ainda mais interessante, porque você vai ver as referências que o filme faz e como ele aborda a nossa sociedade e a sociedade brasileira, porque não é nenhuma novidade que eles tentam pegar uma pessoa mais pobre, uma pessoa sem muito poder, aplicar as ideias que os mais ricos querem e usar estes
de fantoche, usar essas pessoas mais pobres como massa de manobra para defender ideias de pessoas que têm dinheiro e de pessoas que são intocáveis. E daí, quem não tem dinheiro se ferra, e quem tem dinheiro continua intocável como sempre. Isso é o nosso país desde aquela época e continua até hoje. Então é importante ver esse filme também e refletir como as coisas não são nem um pouco novas. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, eu tenho um sistema de notas um pouquinho diferente. Se eu der de B pra cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C pra baixo, o filme ele vai pro inferno. E a minha nota para Joaquim é um A-, ou seja, ele vira eterno. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo. Se você é novo ou nova por aqui, te inscreve no canal. Ou se você estiver me vendo pelo Facebook, clica aí em cima, facebook.com/cineeterno. E entra também no nosso site cineeterno.com. A gente se vê numa próxima.